4 características diferentes entre a pessoa que é convencida e a pessoa que realmente é convertida. A paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal. Então hoje nós vamos falar algumas coisas sobre pessoas convencidas e pessoas realmente convertidas. Aqui eu trouxe alguns sinais diferentes para você ver. Será que você conhece uma pessoa convencida? Será que você é uma pessoa convencida? Será que você conhece uma pessoa convertida? E será que você é convertido mesmo, né? Então hoje vamos saber algumas características. As personalidades que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje é Saul, convencido, Davi, convertido. Esse vídeo aqui vai ser a parte 1, eu vou dividir em 2 partes, tá bom? Se ficar muito comprido, eu vou dividir em 2 partes. Então vamos lá. Primeiro sinal do convencido. Saul convencido, hein? É a desobediência. Então eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que vai falar sobre a desobediência de Saul. Porque o convencido, ele é desobediente. Deus fala uma coisa para ele e ele faz uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus falou com ele. Então eu vou pegar aqui a passagem da Bíblia pra gente dar uma olhada nesse convencido Saul. Será que você conhece algum convencido? Será que você é o convencido? Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 3, vai falar sobre a ordem que Deus está dando para Saul. E diz assim a palavra do Senhor. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes nada. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Então, olha só, o convencido, ele é desobediente. Deus deu uma ordem aqui para Saul, qual é? Vai contra esse reino e destrói todo mundo e mata todo mundo. Mas o que ele faz? Ele desobedece a ordem do Senhor. Então, o primeiro sinal que você vê uma pessoa que ela é convencida, não é convertida, é convencida, é que ela é desobediente àquilo que Deus mandou ela fazer. Ou então, a pessoa faz pela metade, achando que vai conseguir encobrir o erro dela. Mas aqui, quando Saul ele é confrontado pelo profeta Samuel, ele poderia ter reconhecido, falado, não, é verdade, eu errei, deixei alguns animais, deixei o rei, deixei um pouco de ouro e de prata, eu errei. Mas o que ele fez? Ele tentou encobrir, né, o que ele desobedeceu a Deus. Então, o convencido, diferente do convertido, ele é obediente a Deus. O convertido é obediente, o convencido é desobediente. Ele faz as coisas pela metade, achando que tá tudo bom e tá tudo certo. Ah, não foi bem assim, não precisa ser assim, Deus. Não precisa ser tão radical, não precisa ser tão linha dura. A gente tem que ser mais tolerante com algumas coisas, não é mesmo? E aí, além de desobediente, ele é também mentiroso. Porque quando o profeta vem perguntar para ele, Saul vai dizer assim, o convencido. Ele vai dizer em 1 Samuel capítulo 15, versículo 15. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Então, na Bíblia vai dizer que Saul quis deixar algumas coisas dali vivo, pessoas, pegar alguns objetos. Mas só que na hora do confronto, ao invés dele falar a verdade, ele mente. Sabe por quê? Porque o convencido, além de ele desobedecer, ele também é mentiroso. Esse já é o sinal 2 do convencido. Ele é mentiroso e ele distorce aquilo que aconteceu. Então, não diz a palavra do Senhor que ele separou aquilo com o intuito de estar oferecendo um sacrifício a Deus? Não. Ele fez aquilo para querer dar uma de esperto,
E aí, porque ele foi descoberto, ele tentou inventar uma mentira para encobrir o erro dele, ele tentou distorcer aquilo. E aí, por causa disso, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou. Porque quem é convencido é rejeitado pelo Senhor. Ele não foi humilde, ele não falou a verdade. Ele poderia sim ter falado a verdade, mas ele ficou orgulhoso, se achando, pela honra, pela glória que ele recebia dos homens. Mas só que muitas vezes, mesmo que o homem, sabe, não goste de você ou fale alguma coisa de você, se você tem honra com Deus, se você tem crédito com Deus, se você tem vida com Deus, se você tem obediência com Deus, é melhor. É melhor você ser honrado por Deus do que honrado pelos homens. Então, esse aqui, ó, é convencido. Sinal 1, desobediente. Sinal 2, pessoas que mentem e distorcem ou fazem as coisas pela metade. Agora vamos falar sobre o convertido. Vamos falar aqui nessa parte 1 sobre 2 sinais do convertido, realmente convertido. Um primeiro sinal aqui, claro, que se o convencido é desobediente, o convertido logo ele é obediente. Mas eu coloquei mais uma característica aqui em destaque, que eu queria destacar para você, sobre a pessoa que ela realmente é convertida. É uma pessoa corajosa. É uma pessoa corajosa. Corajosa para fazer aquilo que ninguém quer fazer, para enfrentar aquilo que ninguém quer enfrentar. Porque quando Davi, ele chega ali na guerra e vê os irmãos dele e vê que tem um filisteu afrontando, ele fala: quem é esse incircunciso? Eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele está afrontando a Deus. Então, olha só, além de, óbvio, dele ser obediente, né, que é aqui, né, o convencido é desobediente, o convertido é obediente, mas aqui eu quero pontuar a coragem. Existe coragem. Porque tem pessoas que estão muitas vezes servindo a Deus, ó, há muito tempo e não tem coragem de fazer o que o Davi tem coragem de fazer. Os irmãos dele estavam ali, acostumados com o exército, com armas, acostumados com a guerra, já tinham experiência, já tinham currículo, só que não tinham o quê? Coragem. Porque a pessoa que ela realmente é convertida ao Senhor Jesus é corajoso. Porque Deus, ele entrega para você desafios. Desafios. Gente, não repara o meu cabelo, porque eu lavei com shampoo anti-resíduo e ele hoje tá parecendo uma Bob Esponja meu cabelo hoje, tá bom? Então não repare, porque tá meio desse jeito. Então, vem um desafio para ele. Para o convertido, vem um desafio para ele. E ele tem que obedecer. Porque foi o próprio Jesus que permitiu, o general que permitiu, do exército do Senhor, do Deus vivo. E ele tem que ter coragem, tá? Tava todo mundo correndo, todo mundo com medo, todo mundo escondido, mas o convertido Davi, ele falou assim: não, eu vou lá, eu tenho coragem, eu vou lá, em nome do Senhor dos Exércitos. Não era confiando na força dele, mas era confiando que o Senhor dos Exércitos ia agir. Porque quando ele está afrontando ali o povo, ele está afrontando a Deus, então precisa de alguém de coragem. Se você é convertido ou se você conhece um convertido, pode reparar. Essa pessoa tem muita coragem. Mesmo às vezes que você olha e pensa, será que ela não sente medo? Será que ele não sente medo? Às vezes sente. Eu não vou falar pra você que não. Mas ter coragem é mesmo você com medo, você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, que é você e que Deus escolheu você pra fazer. Segundo sinal aqui de um verdadeiro convertido, é meio óbvio que se o convencido mente e distorce, o convertido diz a verdade. Mas eu queria ressaltar outra característica de uma pessoa que realmente é convertido de verdade. Assim como Davi tem experiências com Deus no particular. É uma pessoa que tem experiências com Deus no particular. Porque hoje todo mundo quer estar no holofote. Hoje, todo mundo quer estar em exposição, mas o que você precisa saber é que antes de você ser aprovado por Deus para ser exposto, Deus ele vai ver o que acontece na sua intimidade. O que acontece na intimidade?
Poxa, Davi estava ali, cuidava das ovelhas, era responsável, enfrentava leões e ursos pelas ovelhas, né? Então Deus olhou para aquilo e falou assim: nossa, se ele faz isso no íntimo e no secreto, eu posso realmente entregar o meu povo nas mãos dele, porque ele vai dar a vida, se necessário, para defender o meu povo. E é exatamente isso que acontecia quando Davi ia para a guerra. Ele estava se colocando em perigo para defender o povo de Deus. Então, Deus está observando o seu secreto, o seu oculto, aquilo que ninguém vê. Porque uma pessoa que ela é convertida de verdade, não é só o que ela mostra na frente dos outros, mas e a vida por trás? Eu posso chegar aqui e gravar 300 milhões de vídeos falando de Deus para você, mas e a minha vida com Deus? E o meu secreto com Deus? E o meu íntimo com Deus? Será que tem? Será que não tem? Porque eu posso vir aqui e fingir, mas só que Deus, ele tá vendo. Ele tá vendo o secreto. Assim como ele estava vendo o secreto de Davi, ele está vendo o meu secreto. Ele está vendo o seu secreto. E mediante a isso, é que somente Deus pode saber muitas vezes quem é convertido, quem é convencido. Porque para fingir é muito fácil. E às vezes as pessoas estão fingindo tanto que para elas já se tornou um hábito natural, uma coisa normal para elas. Ah, finge, já tá fingindo mesmo? Mente, já tá mentindo mesmo? E muitas vezes pessoas se perdem no meio dos caminhos. Então, essa é a parte 1 do vídeo sobre convencido e convertido. O que você é? Convencido ou convertido? Queremos ser de fato convertidos ao Senhor Jesus. Servos humildes, servos fiéis, que obedecem, que falam a verdade, que têm coragem. É fácil, gente. É fácil chegar nesse nível? Não, não é fácil, mas é uma construção diária. Em que Deus vai ajudando você, em que muitas vezes você vai caindo e depois você vai levantando, você tenta outra vez e Deus te ajuda e Deus te fortalece e você continua fazendo aquilo, você continua tentando. Deus está olhando para o secreto. Deixa um like, deixa um comentário. Eu espero que todos nós sejamos de fato convertidos e não convencidos. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E vamos para a parte 2, tá bom?